Boa tarde, eu sou a professora Luciana e hoje nós vamos começar mais uma aula de história para o 8º ano, né? E hoje nós vamos falar de um assunto muitíssimo importante. Michael, seu microfone está aberto, querido. Desliga, por favor, senão a gente pode, né, escutar alguma coisa que você não queira que a gente escute, né? Segredos, revelações da vida privada de Michael. O que será que Michael esconde de todo mundo que ninguém pode saber? Saberemos hoje no capítulo desta telenovela. E pegando um gancho aí, nós vamos falar sobre os Libertadores da América. Uhul! Quem gosta da Libertadores da América? Quem gosta da competição Libertadores da América? Jo. Só eu que gosto? Nossa, eu acho uma das mais bacanas, assim, que rola. Eu gosto mais das Libertadores. É uma das poucas que eu gosto. Muito legal. Já assisti, já fui a algumas partidas da Libertadores, aí o jogo é da hora. Os caras jogam mesmo, com vontade, né? Já assisti algumas no estádio. Só eu mesmo, né? Fazer essas coisas. Sair daqui de Suzano e ir lá pro Morumbi pra assistir Libertadores da América. Ai, ai, ai. Ah, vamos lá. Professor, o que tem a ver a partida de futebol com a aula de história? Essa professora não tem nada nessa cabeça além de lindos cabelos castanhos claros. Não, eu não vou falar de time, porque isso aqui vai virar uma polêmica. Isso aqui vai virar uma polêmica. Vai virar uma polêmica. Não é? A aula vira um. Eu torço pro Cochabamba. Como... Mas vamos lá. Falando dos Libertadores na América, quando eu falo sobre isso, esse nome, essa expressão serve para designar, fazer menção aos indivíduos que foram os grandes nomes dos processos de independência na América Latina, tá bom? Então, fazemos essa analogia, né, com essa expressão Libertadores da América. Porém, é interessante que a gente sempre pensa que a história ela não é construída apenas por sujeitos de que têm poder, grandes generais, por indivíduos sozinhos. A história é construída coletivamente, todos nós somos sujeitos da história. Porém, existem as lideranças, né, de alguns movimentos, e essas lideranças vão deixar aí registrado o seu nome na história, mas é bem importante que vocês sempre se recordem que em contextos sociais, em contextos de transformação, os civis, os cidadãos, né, a população como um todo participa desse processo, tá certo? Nada é construído sozinho, tá certo? E vou começar a falar sobre. Vou fazer assim: vou falar sobre os nossos hermanos latino-americanos e depois, né, nós vamos falar sobre o Brasil. Não prometo hoje, né, porque vocês sabem que eu se empolgo e nessa eu, né, e também não quero que as coisas sejam tão corridas, né, como sempre. Eu vou ter como apoio, eu vou usar os slides do centro de mídias, tá? Porém, né, o conteúdo vai fluir da minha cabeça. Eu só vou utilizar como um apoio, ok? Alguém quer perguntar alguma coisa? Bem-vindo, Daniel. Seja bem-vindo às nossas aulas. O menino também, o Michael, né? Faz tempo, Michael, que não aparece. Agora que eu tô indo para. Agora que me vou ir para a escola, tu também. Vamos lá. Aqui vamos falar sobre os libertadores, né? Os processos de independência do México e do Haiti. Eu já falei sobre o México, né? Sobre o México, não falei sobre o Haiti, a República Negra das Américas, né? Né? Ah, Essa pergunta, qual é a primeira colônia espanhola que se tornou independente na América? Foi o Haiti, tá bom? O Haiti?
O Haiti não é espanhola, professora. Dá 0 para ela. Nossa, bateu na trave, hein? Nossa, chutei fora agora. Chutei feio, hein? Nossa senhora, hein? Se eu tivesse no estádio, eu já ia me jogar uns. Era bom que jogasse os tomates, os ovos, porque do preço que tá, né, a gente já faz a feira. Vamos lá. Na América, né, a primeira colônia espanhola a se tornar independente foi México, né, que adotou um governo monárquico e depois republicano. Então, o México ele adota um sistema parecido com o que nós tivemos aqui. Lembrando, vamos voltar um pouquinho, falar do contexto dos vices-reinados, porque o rei da Espanha ele criou a monarquia espanhola, ele não chamava de colônia seus territórios aqui na América. Eles chamavam de vice-reinos. E enviou para esses vice-reinos, né, indivíduos da sua confiança para serem os seus vice-reis e serem os responsáveis pelas administrações locais, tá certo? Então, acredito que posteriormente ao processo de independência, esse vice-rei já assume o poder, já se torna um rei, né? E a partir daí vai ser construído um processo para o governo republicano, para a instauração de uma república no México. Tá bom? Guerra da Independência Mexicana. Guerra. Ele foi, né? Como toda essa desestruturação de poder, ela vai ser ocasionada naquele momento lá da França, lembra da França? França, no qual o senhor e grandioso Napoleão Bonaparte vai decretar o bloqueio continental, vai invadir o território espanhol, vai prender o rei, e aí os vice-reinos vão ficar sem uma liderança. E a partir daí, os processos de independência que já existiam, né, desde os séculos, desde o momento em que os invasores, né, os invasores chegaram na América, né, os povos que aqui viviam lutaram pela independência, lutaram pela sua liberdade, né, os povos originários, tanto no Brasil como toda a América Latina, lutaram, toda a América, né, não vamos colocar só na América Latina, lutaram pela sua independência, e os colonos que seguiram, né, os seus descendentes também. Por gentileza, alguém gostaria de fazer a leitura compartilhada conosco? Eu. Obrigada, Juan. O Juan, com o nome mexicano. O Juan vem do patrocínio. Ai, meu Deus do céu. O Juan vem do patrocínio aí. Ai, Jesus, Jesus. Que fiz? O Juan vem do patrocínio. Guerra da Independência do México. A Guerra da Independência do México foi um conflito entre os colonos mexicanos, chamados de patriotas, o quê? Patriotas, e as autoridades representadas da coroa espanhola, os realistas. O conflito se estendeu por 10 anos, resultado na emancipação da Nova Espanha e na formação do primeiro Império Mexicano. Uau! Vale, graças, Juan. Oh my God. Agora falando espanhol, nós somos na América Latina, hablamos espanhol e português. E português. Os professores de espanhol veio falando elas me dão uma tamancada na cabeça, porque não fala fala aí, né? Então, gente, esses conflitos, né, os movimentos separatistas, desculpa, os movimentos emancipatórios que já existiam na América vão ganhar muita força a partir do bloqueio continental e das ações das ações de Napoleão Bonaparte na Península Ibérica, que vão enfraquecer o poder, né, dos vices-reinados, no caso da América Latina, da América Espanhola, e vai trazer a família real para o Brasil, a família real portuguesa para o Brasil. Então, todas essas estruturas vão ser
transformar. Parecendo que era uma pandemia. Napoleão também chegou chegando, mudando a ordem mundial. Olha aí, que sempre de tempos em tempos nós temos essas alterações aí na ordem social. Tá certo? E aí, a partir desse momento, né, esses grupos de patriotas, que é no caso do México, vai ganhar força e vai ir para cima vai pleitear aquilo que eles acham que é o certo, né, que é a ruptura com o reino da Espanha. Né? Por que sermos colonos? Por que ser explorados da forma como somos? Por que recebermos ordens de alguém que nunca pisou no México? Né? Então, tem toda essa problemática. E também nós podemos negar a influência de qual ideologia? Vamos ver se vocês lembram. Hoje eu estou aqui no Caribe, tá? Estou em Cancún, diretamente de Cancún, tô internacional, gente. Vamos lá, gente. Quais ideais influenciaram os processos de independência dos países americanos? Valendo uma jujuba! Vou até fazer, eu vou fazer se fosse uma bíblica. Fernando? Ó, tem a ver com isso. Qual é. Gente, não acredito. Cadê o Fernando? O iluminismo. Ah, Juanito. Quem falou? Juanito ou Juan. Fernando? Hã? Juan. Juanito! Ê! Não, Arthurito. É o Juanito. É, que o Arthurito também está fazendo uma participação especial no vídeo de hoje. E tem o Juanito que vai ganhar uma jujuba. Uma unidade de jujuba. Olha que delícia. Para não te dar caries, querida. Então, nós vamos ter a influência do pensamento e dos ideais iluministas aqui, nesse processo de independência. Então, olha só, começa essa guerra, né, pela liberdade, não é desde o momento da invasão, né? Nós temos que colocar nas nossas mentes que constantemente os povos originários lutaram incessantemente contra o invasor, tá certo? Eles resistiram. Né? Quando resistir também é um ato de rebeldia, tá? de rebeldia de revolucionário, porque eles quiseram acabar com eles e eles sobreviveram. Então já é um ato de vitória. E aí, a guerra de independência, né, esses grupos, os patriotas, eles estavam imbuídos desse pensamento iluminista e colocaram essa energia para fora, nesse momento do enfraquecimento. Né, que isso que a gente tem que levar é a questão da oportunidade. Surgiu a oportunidade, eles tentaram diversas vezes, mas essa era a oportunidade, né, a bola de ouro. Entende? Como que fala Golden Ball? Golden Ball? Assim? Golden Ball? No futebol, quando a gente vai para os pênaltis. É bola de ouro? É, eu esqueci. Tá? Então, assim, os patriotas eram os colonos, os nascidos mexicanos provenientes de várias origens, né, os mestiços. Lógico que a gente tem que pensar que o camarada que estava lá na roça mexicana, trabalhando, ele estava interessado em trabalhar. Nós estamos falando, né, dos burgueses mexicanos que vão começar a liderar, né? Quando eu falo de diversas origens, por quê? Nós sabemos que no México também houve um processo de miscigenação, não tão intensa quanto no nosso país, entretanto, aconteceu. E mediante a isso, é lógico que nós vamos ter indivíduos que vão ter origens, né, espanholas e origens indígenas, né? Então, por isso que eu disse dessa situação. Mas a gente tem que pensar que esses colonos, quem normalmente lidera essas transformações sociais aí, naquela época, é a galera da burguesia, tá? Baixa, alta, são as pessoas. Lembra que eu comentei com vocês que as elites existiam os chapetones, né, que são os espanhóis que ocupavam os melhores cargos administrativos, que eram indicados diretamente pelo rei, e os crioulos, né, os colonos brancos, né, descendentes de espanhóis que nasceram na América. Eles tinham poder aquisitivo,
gozavam de boa vida e etc., porém não podiam opinar nas decisões políticas das suas localidades. Não era isso que eles queriam. E aí, bora para o iluminismo, bora para a luta, vamos fazer uma guerra aí, tá? Então, os patriotas, eles se chocaram contra os realistas, que eram os representantes da coroa espanhola. Esses altos funcionários aí, que comandavam o exército, né, as guardas, né, não vou falar de exército, porque só tem exército de países consolidados, independentes, então a guarda real espanhola, que estava ocupando aqui o espaço para manter a ordem e os colonos disciplinados, entraram com o embate, tá? Então os realistas eram os funcionários indicados pelo rei e representavam a coroa espanhola, tá? Esse conflito durou por quantos anos? Quantos anos durou o conflito, gente? Valendo uma tampinha de garrafa. 10 anos, professora. 10 anos. 10 anos. Isso. E a colônia se chamava Nova Espanha e passou a se chamar? Ó, já ganharam uma tampinha de garrafa. Vamos ver quem vai ganhar mais alguma coisa. Gente, os caras estão mandando cobrança no telefone da escola, gente, do chip do São Paulo. Isso é zoeira aí já. É verdade, eu tô recebendo cobrança, gente. Meu Deus, que coisa. E pior que não era, né? Vamos, gente, vamos. Olha, o conflito durou 10 anos, né? Duração. Vamos fazer um fichamento aqui online, ao vivo. Duração, 10 anos. Grupos envolvidos, patriotas e autoridades, realistas. Nome da Espanha, da colônia, né? Nova Espanha. E qual vai ser o resultado da formação do primeiro Império Mexicano? Vocês sabem de onde vem a origem? Olha, de onde. Qual é a origem desse nome México? Quem lembra daquela aula de história o ano passado, do 7º ano, lá no corredor de baixo, que uma professora com uma figura espetacular, né? Uma presença, um espírito artístico, invadiu as salas com alguns camaradas. Vocês lembram disso? Ai, gente, esse silêncio é constrangedor. Não? Lembra que nós estávamos falando sobre os povos pré-colombianos? E eu entrei com os camaradas, assim, os maiores da turma, invadia as salas e falava assim: olha, nós somos os astecas e viemos conquistá-los. Lembram disso? Não, você não estava. Eu acho que eu não fiz na sua sala. Eu acho que eu fiz no 8C. Ninguém lembra? Caramba, meu. Você lembra que você fez um trabalho sobre os povos pré-colombianos, né, Emily? Que você tem guardado. Esse trabalho tá aqui, ó. Acho que tá aqui. Ó, quer ver? Que não é mentira da professora? Eu tenho na minha gaveta. Se eu tiver aqui na gaveta, é puxa-saquismo demais da aluna. Fala sério. Eu olhei para ele esses dias, ele tá pertinho de mim, mas eu não vou achar. Pessoal, esse nome México vem de mexicas. Existia um povo que ocupava aquela região que foi conquistado pelos astecas, que compunham o Império Azteca, que chamavam os mexicas. Tá? Então, vem na tentativa desse processo de. Nossa, lê aí, cara. Que é isso? Esse não. Mete coluna louco. Então, vai aí. Quem trouxe essa tradução aí? Gente, agora eu gosto desses alunos. Esses são Adivinha? os filhos de Francisco. Hã? Adivinhe. Juanito? Fernando. Fui eu. Eu quem? Ah, Nicolas. Nicolas, o seu nome não é. É que sabe o que está acontecendo?
É que, como eu estou olhando para o tablet, eu não consigo ver quem está falando, tá? Lê aí, Nicolas, pra gente. Qual é a tradução? Eu sei que você não vai conseguir falar a palavra mexicana, tá? Mas está relacionado, ou para sintetizar depois, ele está relacionado aos povos mexicas que viviam ali. E quando se fundou o Império Mexicano, a ideia dos nacionalistas, dos patriotas, era resgatar a sua origem, tá? Então eles fizeram isso. Tanto é que tem muitos em algumas construções mexicanas tem muita coisa que remete aos povos originários. Eu acho isso muito legal, acho, né? Essa consciência de onde eu vim, né? De onde nós surgimos. Aqui na imagem nós temos uma grandiosa imagem que é do artista Carlos Paris, retratando a Batalha de Pueblo Viejo, né? Pueblo Viejo, né? No Museu Nacional do Castelo de Chapultepec. Ai, gente, não sei. Ficou barato, né? Essa batalha ocorreu no dia 9 de setembro. Nossa, comemoramos, olha, pertinho da gente, hein? A gente podia emendar, né? A semana dos feriados nacionais. 9 de setembro de 2000, nossa, de 1829, tá? No México, tá bom? Olha lá. Nossa, que tarde, né? É, olha, mas que batalha, hein? Que batalha. Esse aqui é o Miguel Hidalgo, recebeu o apoio feminino em seu movimento, tá? O Frei Miguel Hidalgo. Desculpa, o Frei, esse aqui me deu. Eu tô lembrando de um outro personagem da história da América Latina, que é o Frei Bartolomeu de Las Casas, tá bom? Esse aqui é um dos precursores da ideia da emancipação mexicana, tá? E aí, a importância. Lembra que eu falei para vocês que a história não é construída apenas com a história de grandes homens e os grandes feitos, mas ela é construída por todos. E sempre, se vocês pararem para perceber, o movimento feminista, né, as mulheres, elas sempre estão envolvidas, né? Elas são uma grande. Agora, né? Eu vou compartilhar uma coisa com vocês. Quando eu era criança ou adolescente, as narrativas que eram passadas para mim, ou os livros didáticos, eles não enfatizavam a figura feminina, né, nesses movimentos. Tanto é que quando eu comecei a faculdade, eu me debrucei a falar sobre a participação das mulheres em diversos contextos historiográficos que não eram narrados, né? Meu primeiro artigo foi sobre a participação, a figura da mulher, né? A participação da mulher na história grega, da Grécia Antiga, porque ninguém fala. Né? Você fala assim, as meninas assim, 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 não existe relatos. E aí, para conseguir entender como era a participação da figura feminina dentro da Grécia Antiga, eu fui pesquisar as obras os teatros, né? A obra literária, as poesias, as narrativas, a dramaturgia grega, que relata. Olha só que maluco, né? Não existe escritos, registros históricos da participação da mulher, mas dentro do teatro grego, da dramaturgia grega clássica, quando você lê, você vê que as peças falam só sobre mulheres e sobre como são mulheres fortes e mulheres influentes que tomam decisões, né, sobre filhos, maridos e afins. Então você vê que existe uma grande atuação. Graças a isso, ao meu professor lindo, maravilhoso, meu eterno orientador, professor Andrei, beijo para ele que eu vou mandar esse vídeo. Eu sempre falo para ele que ele é a figura mais importante da minha formação. Ele e minha professora de História da América, a professora Cera de Bernardes, que foram as duas pessoas que nunca me deixaram desistir, que sempre me impulsionaram. Então, se hoje eu estou aqui, eu acho que eles queriam que eu fosse mais longe, mas, né?
eles ficariam, né, o Andrei, eu tenho contato, ele fica orgulhoso, mas ele me ajudou muito, foi ele que me orientou sobre isso, né, e me ensinou muita coisa sobre ser professora, né? Mas vamos lá, tá? Então a figura feminina, ela sempre vai estar presente dentro das narrativas sociais, porque as mulheres, elas são elas estão muito engajadas, sempre, né? E sempre são preteridas pela sociedade misógina, né? E machista. A gente faz tanta coisa e sempre é colocada para trás. E quando eu era criança não tinha isso, gente. Não falava da mulher, não falava do negro nem do índio, só falava dos grandes personagens como o Hidalgo, Miguel Hidalgo, mas aqui já tem um adendo dizendo que ele recebeu o apoio feminino, né, no seu movimento. Né? Então, quais grupos sociais Paz, Senhor. protagonizaram. Oi? Alô? Alguém diz paz do Senhor? Amém. Não sei como responde. Então vamos lá, quem protagonizou? Isso aí, vamos começar com a paz do Senhor, né? Um amém para todo mundo, um salve, que Allah abençoe a todos, Professora, desculpa, foi meu amigo aqui, tá zoando. Foi mal. né? Vamos liberdade de axé para todo mundo, amém, graças, que assim seja. Abraço, que Allah abençoe a todos, que Buda ilumine nossas cabeças, né? Que Krishna abra todos os caminhos. A gente tem que ser coletivo, né? Então, os grupos sociais que estavam envolvidos na Revolução Mexicana eram os patriotas e os realistas, podendo lembrar que, Allah, vamos falar das mulheres que lutaram na guerra da independência, pela independência mexicana. Ai, tomara que eu esteja falando certo. Ah, não falei que era padre? Ah, maluco, sorteio. Para quem está assistindo esse vídeo pela primeira vez e não me conhece, eu tô brincando porque eu tenho um problema muito sério em gravar o nome dos personagens. Eu confundo. Eu leio tanto e eu acabo confundindo o nome dos personagens históricos. E então eu troco Padre Hidalgo e o Grito de Dolores. Essa estátua está lá na cidade em Coyoacán, na cidade do México, deve ser um bairro, né? E que, né, faz uma homenagem ao Padre Hidalgo. E olha que interessante, a Igreja Católica ela sempre foi muito progressista, né? Ela sempre teve alguns segmentos da Igreja Católica sempre teve muito próximo dos mais pobres e sempre teve muito próximo dos processos revolucionários no contexto geral, né? E até hoje existem segmentos da Igreja Católica que estão muito ligados, né, com essa questão da transformação social, né? Aqui em São Paulo a gente tem o padre Júlio Lancelotti, que é um grande defensor dos pobres e dos oprimidos, que faz um trabalho muito bacana, está ali do lado mesmo, lado a lado, e vem assim, colocando realmente, né, em prática a palavra, né? Não é só. E aqui vai começar a se desenhar uma igreja católica na América Latina que é uma igreja revolucionária. Olha, quando falo, meu olhinho brilha, né? Adoro falar de revolução. E aí eles vão se aproximar de quem? Das mulheres, né? Porque quem é a massa que frequenta a igreja? Quem é que está preocupado com o bem-estar social? Porque quando tem bem-estar social, quando existe igualdade, os seus filhos vão ter comida, os seus filhos vão ter segurança, os seus filhos não vão ser perseguidos. Então as mulheres elas sempre têm são mais sensíveis às problemáticas que estão em torno. Não quer dizer que os homens não são, tá? Os homens são maravilhosos, graças a Deus existem homens, mas as preocupações são diferentes. Então, as mulheres elas sempre são mais sensíveis a algumas problemáticas. E vocês podem ver, dentro das igrejas, dentro das paróquias, dentro dos centros, das mesquitas, né? Quem das sinagogas, quem leva essa parte social são as mulheres, né? As mulheres que tocam isso aí. Né? Então, o padre Miguel Hidalgo, ele vai contar com a participação feminina, tá certo? Essa senhora é Josefa Ortiz de Domínguez, né? Nascida em
19 de abril de 1773 e viveu até março de 1829. Ela foi uma das conspiradoras e apoiou a Guerra de Independência do México, né? E ela era referida como a corregidora, tá? Ela foi uma das pessoas aí que conspirou, que era, né, ela deu aí foi uma das grandes personagens femininas para essa transformação social, né? Então essa senhorinha aí, com cara de conservadora, né? Ela, né, foi uma das fomentadoras para isso. A gente não precisa lutar por algo, não significa só pegar em armas, tá? Quando você apoia, você. Normalmente essas senhoras que são de uma elite abastada, elas abriam salões das suas casas para receber o pessoal para fazer as reuniões, né, para planejar as coisas. Elas davam dinheiro para os revolucionários. Enfim, né, dava apoio, água, comida quando necessário, enfim. Tudo isso é ajuda. Essa aqui é a estátua de Gertrudes Bocanegra em Pátzcuaro, né? Onde fica Pátzcuaro, e depois eu vou descobrir, tá? É uma região lá do México. Vou perguntar, estou tendo aula com com 3 professores do México, gente, bom barato. Então eu vou perguntar, tá? Também retrata a presença feminina. É isso. Tá certo? Então, como foi construída essa coxa de retalhos, né? Nós temos quem compunha os patriotas, o grupo de patriotas, eram burgueses, a igreja, com certeza os descendentes dos povos originários e mulheres, né? Mulheres mais abastadas e as mulheres comuns, né? Mulheres que tinham interesses de romper com esse processo de exploração por parte do reino da Espanha, tá? Tudo isso, lógico, né? Juntando ali a questão dos ideais iluministas, né? Que vão chegar em todos os eixos. Lembrando, também, lembra na Revolução Francesa que nós comentamos sobre isso? Quem começou a Revolução Francesa foram as mulheres, né? Então, quem saiu aí catando os cavacos, puxando o rei pelos cabelos, pelas perucas, foi as mulheres lá as mulheres peixeiras, né? Famintas e cansadas de ver seus filhos passando fome, na incerteza se teriam comida ou não. Né? Vou falar da Revolução do Haiti. Ai, o coração transpira. Não esqueçam de assistir a meu vídeo, né, que está nesse canal sobre a Revolução do Haiti, tá? Estou até caracterizada como a haitiana. Também conhecida como Revolta de São Domingos, ou São Domingue, Saint Domingue, tá? Porque essa região se chamava São Domingues, né? A ilha de São Domingos pelos franceses, tá? Ela ocorreu entre 1791 e 1804. Foi um período de conflito iniciado por uma rebelião de escravos. O Haiti é uma ilha e quando os colonizadores chegaram, eles massacraram, Pátzcuaro é o que, querido? É uma cidade grande da região de. Gente, o México tem uns nomes, os nomes das regiões. É, o nome das regiões são todos nomes de origem indígena. É difícil pra caramba pra ler, né? Então, vamos lá, gente, eu preciso de uma água aqui. Me cortou, tá? Então, os exploradores, os invasores acabaram com a população que vivia ali, com os povos originários que viviam na ilha. Acabaram, tá? Daí, mataram todo mundo e, enfim, né, acabou. E aí, lógico que aquelas peles alvas dos alecrins do campo
não poderiam pegar nas enxadas para trabalhar. Vocês estão ligados que alecrim do campo não pode, eu não sei nem o que é. Mano, todo mundo fala desse alecrim do campo até hoje, eu não sei. Alecrim do. Fora de contexto, professor, que eu não sei. As peles alvas e as mãos, né, macias e despreparadas dos invasores só podiam pegar em armas, né, e serem cruéis com as pessoas. Mas pegar numa enxada não era com eles. E agora, o que vamos fazer? Ah, meu Deus, o que eu vou fazer? Esse sol está me matando. Esse sol do Caribe vai acabar com a minha cutis. Porque tem um lance, não sei se eu já contei para vocês, que nesse período, quanto mais branco você fosse, quanto mais a sua pele fosse alva, significava que você era um cara que, tipo, não era exposto ao sol, ou seja, você não trabalhava, você era da nobreza. Eu, coitada, com essa cara amarela que eu tenho, nem sei que grupo que eu ia pertencer. Porém, tirando as piadas, né, à parte, essa turma não queria pegar na enxada, não. E aí, o que eles vão fazer? Vão também explorar o comércio o tráfico, né, humano, que estava a todo vapor, essa atrocidade, e começaram a trazer essas pessoas que foram sequestradas dos seus locais de origem do continente africano e levar para para essa ilha. Olha que coisa, né? Olha, resolvemos, porque eu não posso me queimar no sol, eu não estou preparado. Mas lembrando que a mão de obra, né, que essas pessoas provenientes do continente africano que foram raptadas, elas não foram, não foi um rapto aleatório, tá? Cada ciclo econômico da América vai ter uma demanda de uma mão de obra específica que domine determinado ciclo econômico. Então, assim, os africanos, ao longo da história, ao longo do desenvolvimento, no período da Idade Média e etc., eles já conheciam a metalurgia. Gente, era do Idade dos Metais, vamos voltar lá para a pré-história. Olha quanto tempo faz que a gente conhece o metal, né? E esse domínio da metalurgia os. Ai, esqueci o nome. Os peritos, né, na agricultura de larga escala, na produção de ferramentas, no manejo da mineração, da metalurgia, estavam concentrados lá na África, porque a África é o berço da humanidade, todas as atividades começaram ali, todas as descobertas significativas que, que nos permitem estar aqui hoje vieram do continente africano, né? São saberes e técnicas oriundos do continente africano. Então, as escolhas não foram aleatórias, né? Eles escolheram indivíduos de regiões que casavam com os interesses daquele ciclo econômico daquele momento. Tá? Então, nós vamos ter pessoas, por isso que, além da questão da dificuldade, quando você mistura pessoas com línguas e costumes diferentes, você vai ter uma dificuldade de união entre esses indivíduos, entretanto, tinha essa finalidade, pegar pessoas, por exemplo, vamos pegar de tal região, que eles estão da Costa do Ouro, porque eles estão acostumados com o trabalho de mineração e beneficiamento desse mineral. Quando a questão era de larga escala, vamos lá para Moçambique, vamos lá para a questão do plantation, né? Vamos para uma outra região do continente africano. Então, tudo isso era uma estratégia, né? Não era aleatório. Alguém pode ler para mim, por gentileza? Alguém pode ler para mim, por favor? Deixa comigo. Também conhecida por Revolta de São Domingos, 1791-1804, foi um período de conflito iniciado por uma rebelião de escravos. Levou à eliminação da escravidão e à independência do Haiti, tornando esse país a primeira república governada por pessoas
de, de ascendência africana. A Isso. Revolução Haitiana é considerada um momento decisivo na história dos africanos no Novo Mundo. Então, pessoal, então, diante dessa colocação que eu fiz a respeito da seleção da mão de obra, né, e diante do quadro do extermínio das populações originárias, foi necessário trazer essas pessoas para, né, de maneira arbitrária, trazer essas pessoas para o Haiti. Tanto é, a população haitiana é composta massivamente por indivíduos da pele negra, né? Então, às vezes, quando você fala do Haiti, as pessoas pensam que o Haiti, obrigada, as pessoas pensam que o Haiti é na África, né? Pensavam, né, que o Haiti fosse no continente africano, porque a população é, né, quase uma unanimidade. Então, imagina que essa população haitiana na ilha de São Domingos, às vésperas da Revolução, era na sua totalidade. 95% da população do Haiti era composta por escravos ou ex-escravos. Vamos falar em questão étnica? 95% de indivíduos de proveniência negra. Obrigado. De proveniência, de ascendência africana. A ascendência quer dizer que são pessoas que têm origem, né, no continente africano. Suas origens estão lá no continente africano, tá? Seus antepassados, certo? Descendência, suas gerações futuras. Ascendência, gerações passadas. Tá bom? E ali, agora o bicho vai pegar. Vai falar esse nome aí. Francês não é minha praia, galera. Eu amo a língua francesa, mas não consigo. Quem sabe um dia. Próximo. Next language. Então, e aí só 5% da galera. Gente, é óbvio, né? Se só tem 5%, se a população massiva do lugar é negra, não tem como ter uma república branca, né? Até porque os brancos que viviam da Ilha de São Domingos, na parte da Ilha de São Domingos, eram franceses. E só um adendo, né? Para que a gente entenda as ações dessa população revoltosa, é importante que a gente entenda o seguinte: como é que eles eram tratados? Olha, a relação entre brancos e as pessoas que foram os colonos brancos com os indivíduos que foram os imigrantes compulsórios, no caso, que foram pessoas que foram escravizadas, não era legal. Sempre foi desumana, a relação sempre foi desumana. Entretanto, os franceses pesaram a mão com esses indivíduos. Né? Não quer dizer que os espanhóis também, porque, enfim. Né? Mas os franceses pesaram a mão, e aí, gente, quando a galera se conscientiza que ela é o maior número, e que se ela é o maior número, a casa cai para o menor número. E pensa essa galera nervosa, faminta, chateada, machucada lá no íntimo, que sofreu violências e violências e violências, né? Como é que essa galera vai ficar, hein? Vai agir como? Vai entregar flores? Não. Um dos líderes do Levante de ex-escravos pela independência, porque tudo começou com a rebelião de ex-escravos, tá? Que esse movimento surge, né, na ala de ex-escravos. Foi o Toussaint Louverture. Eu não sei falar, tá, gente? Se eu falei errado, me perdoe, tá? Essa é uma pintura de um pintor desconhecido, né? Representa Toussaint.
né, no cavalo, com toda aquela indumentária, como os outros libertadores da América, né? Dom Pedro foi retratado assim. Isso aí, essa pose original, sabe de quem que é? Sabe de quem que é? É do grande. Só pode ter vindo da França, né? Essa tendência, porque a França lança moda, essa tendência só podia ter vindo da França. E o senhor Napoleão Bonaparte. Se vocês fizerem analogia, depois, quando vocês assistirem os outros vídeos e verem os slides, essa é a figura do herói, né? Aí, a espada na mão, essa indumentária, o cavalo, chapéus parecidos. É a mesma coisa que quando nós falamos da construção da figura monárquica, né? Todos os reis têm, às vezes muda a origem do rei, a origem do rei, porém tem objetos que sempre vão remeter a essa questão daquele indivíduo, daquela figura. Então você olha e fala, o herói da nação é assim, tá? O libertador é assim. Vocês vão ver que eu não tô mentindo, não, que a sequência da galera vai ser essa. Beleza? Então esse é o Tussaud. Beleza. Ou os Dessalines, Jean-Jacques Dessalines. O idioma oficial do Haiti é o francês, tá? Foi um líder da Revolução Haitiana. Ele vai proclamar a independência do Haiti em 1º de janeiro de 2004, de 1804, sendo o primeiro governante. Então, olha também a figura, ó, saca só, a embaiatura da espada, a espada em punho, né, o chapeuzinho, a casaca, tudo a lá Napoleão Bonaparte. Eu falo para vocês, não, a França sempre lançando tendência, né? E a moda que eu mais gosto é o sans-culotte, né? Que eu gosto de usar calça curta, pantacourt, e, né? Sem culotte, sem o fofinho do lado. Ó, a moda da Coco Chanel de usar roupa de marinheiro, gosto da moda das listrinhas brancas e azuis, adoro essa né? Aqui, ó. Ó, a espada, chapeuzinho frufru, calça branca, porque branco a roupa branca é elegância, tá? Saca? Tipo, você quer mostrar que você tem poder aquisitivo, meu bem, use branco, porque não é todo mundo que pode usar branco. É verdade? Já pararam pra pensar? Como é que você mantém a roupa branca como um coco, né? Como diria minha avó, que lavou muita roupa pra fora, ela dizia assim, né? Tem roupa que é branca, mas é encardido. O cara que tá andando com encardido, ele é rico? Não. Ó, 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 vai sacando, tá? Que aí tem um vídeo da Beyoncé, que a Beyoncé, pode ver, a galera lá no. A galera, quando é rica assim nos Estados Unidos, eles usam o quê? Aqueles casacos, né? Não tô falando casaco de pele, aqueles casacos de lã branco. Tem um clipe da Beyoncé que ela usa branco em tudo. Branco e o olho. Pá. Né, pá. Quer falar que tem grana? Bota o branco e o olhão lá, que você tem grana. Tá? Então, né, remete aí. Ele tá usando as cores da bandeira, não sei se vocês perceberam, ele tá usando as cores da bandeira francesa, né? Branco, azul e vermelho. Mas ok, deixa pra lá. Deixa o sonho do Dessalines pra lá, tá? Esse é o figura do Dessalines. Né? Também pintor desconhecido. Meu Deus, por que isso, gente? O que está acontecendo? Essa pintura de Januar Suchodolski, deve ser, enfim, não sei quem é esse Januário, que retrata a Batalha de São Domingo. E aí, eu não sei se vocês podem reparar que tem um camarada com a cabeça, que ele degolou uma pessoa e tá com a cabeça do camarada, tipo, mostrando lá. Tipo assim, vem, é isso aqui que te espera, né? E se vocês percebem, gente, eu falo muito, né? Isso é culpa dos meus professores que me ensinaram muita coisa. É, e a leitura dessa obra de arte. Vamos nos dedicar 30 segundos para olhar essa obra. Observe os detalhes, observe os personagens.
Observem a geografia do local. Valendo um palito de fósforo usado. Eu não vou prometer nada porque eu nem sei se eu vou estar viva, né? Então, não vou prometer coisas possíveis. Valendo, o livro tá aqui, viu? Ainda tá valendo. Vamos, vamos, vamos. Beleza. O que vocês podem ver aí? Quem que pode me descrever essa imagem? Alguém, algum voluntário? Moçoilas, a participação, o engajamento feminino. Cadê? Vamos! Prestar atenção nos detalhes. Emily, artista da turma. A Anne tá aí? A Anne tá aí? A Anne? Cadê os artistas? Ixi, deu pau. Então vamos lá. Nós temos aqui, né, os personagens envolvidos, os franceses, as tropas francesas. Olha aqui, né, as cores da bandeira francesa. Também tem o exército francês, era um dos exércitos mais elegantes da época. Olha só que luxo, o cara vai lutar todo trabalhado no branco, vai lutar no barro. Eu não queria nem ver a mulher desse camarada que quando ele chegasse em casa com essa roupa, era melhor aqueles assim, melhor eu morrer, porque se eu for para casa, ela não vai parar de falar. O cara já se entregava. Mas sem zoeira, o exército francês só sempre os meus recortes. O exército francês era o exército mais elegante, um dos exércitos mais elegantes da época. Então, nós temos aí os personagens, né? Os revoltosos, né? Os liderados pelo Dessalines, né? E pelo Tussaud, tá? Não tão garbosos assim, mas não menos cheios de razão. E vocês percebem que tem um declive e um aclive nessa figura, nessa imagem? No fundo, nós temos os navios, ó, as fumaças da guerra aqui, ó, das armas de fogo, porque eu não sei, eu nunca vi uma arma, graças a Deus, só sem funcionamento, graças a Deus, não sei se sai fumaça, mas essas aqui saía fumaça porque era pólvora. Os navios franceses aqui na costa, aí nós vemos aqui, ó, os camaradas, os revoltosos, vemos esses revoltosos aqui, e tudo isso, toda essa construção, ela tem uma finalidade. O cara desenhou, ele estava lá, será? I don't know, não sei, não posso dizer, tá? Olha, ele foi, não sei. Né? Não, não é o exército francês, não, gente, é o exército polonês, desculpa aí. Mas ela tem toda uma. Perdão, tá? Perdona-me pelo erro, eu não li. Mas tem toda uma tendência, tá? Quando nós falamos das imagens, por exemplo, eu não estou no Caribe, todo mundo sabe. Eu estou manipulando a imagem, não é? Eu quero mostrar bagunça, ou eu não quero mostrar a minha intimidade para as pessoas. Então eu criei um cenário, certo? Então as imagens nem sempre são fidedignas à realidade. E quando nós falamos sobre esses retratos, a iconografia historiográfica e a produção artística, muitas vezes o artista ele não estava lá, ele não vivenciou aquilo. Muitas vezes o artista né, a obra é posterior ao acontecimento, né? Então, o cara, por exemplo, eu falo, como eu falo para vocês, eu faço uma narrativa e falo, desenhem a revolução, retratem a revolução da Haiti. Aí vocês vão colocar. Né? Só que aí vocês têm, é lógico que aqui o artista ele tinha todo um conhecimento historiográfico e ele tinha uma intencionalidade. E essa intenção é mostrar o quê? Quando ele coloca os indivíduos, né, os patriotas, os haitianos, numa
num patamar acima dos outros, ele está dizendo o quê? Que eles são os vencedores. Está mostrando a superioridade. Percebam, tudo é milimetricamente pensado. Por isso que a gente tem, às vezes, nem tudo, acreditar em tudo que a gente vê. Não quer dizer. Ai, sorry. Não quer dizer que não houve o conflito. Ocorreu o conflito. Porém, tudo isso aqui tem uma intencionalidade, tá? Aí nós vemos aí o camarada com a cabeça do camarada polaco aí na mão, né, no Monte Palmares. Eu sou o rei, tá ligado? Tipo, aqui, cara, você viu, maluco? Olha o que vai acontecer com você. Tipo, é assim mesmo. Não era assim que eles faziam Não era assim que os exploradores faziam? Cortavam a cabeça dos índios. Ó aqui, ó, o que acontece. Ó Professora, aqui. Porque naquela... Oi. referente a esse corte de cabeça, isso daí um pouco profundo, revela Quem tá que, falando? como o Quem tá Michael, falando? Oi, Michael. eu estudei sobre isso, é que eles querem mostrar que eles são vencedores, vitoriosos também. Sim. É uma prática. Esse cortar a cabeça, o esquartejamento ou a exibição de partes do corpo do vencido é uma prática, né? Que é para mostrar para os outros, ó, dá a técnica do exemplo. Se você vir, olha o que vai acontecer com você. Vai vir mesmo? Por exemplo, no Brasil, durante a Inconfidência Mineira, o que fizeram com o Tiradentes? Esquartejaram e espalharam partes do corpo dele para que todo mundo visse. Ó, se você for um traidor, olha o que vai acontecer com você. Durante o processo de exploração dos povos originários, etc., eles também faziam a mesma coisa. Dos Estados Unidos, os camaradas, os índios americanos tinham o hábito do scalp. Né? Os índios, né, de uma maneira geral, eles faziam scalp, que é tirar a tampa, né? Mas tudo assim, dentro de um contexto de guerrilha, de batalha. Aí o invasor se apropriou disso e tinha, durante o processo de expansão territorial dos Estados Unidos, os caras, tipo assim, a marcha para o oeste, os caras pagavam para quem trouxesse mais scalps dos índios. É um negócio horroroso. Esses dias eu estava assistindo uma TV aí, um Bug Bug das antigas. Ai, gente, eu fiquei chateada que isso passava na televisão. Por quê? É como eu falei, é uma manipulação do real, né? Porque eles colocavam os indígenas como selvagens, então eles tinham que sofrer sabe, tinham que ser escalpelados, né? Aleatoriamente. Ai, as coisas que faz mal, né? Tipo assim, eu tô falando que o cara tá fazendo isso, mas eu não concordo, tá? Eu não concordo com violência. Eu gostaria que tudo isso tivesse sido evitado, né? Mas é isso aí. Eu falo com veracidade porque eu gosto de batalhas, né? Esse aqui. Então, o que que nós aprendemos? Agora deixa eu falar uma coisa. Com relação à historiografia da Revolução da Ilha de São Domingue, daquele momento que estava acontecendo, houve uma. Primeiro que a Inglaterra, lógico, para dar o. Porque assim, quando os Estados Unidos se tornou independente, anos antes, a França correu e reconheceu a independência dos Estados Unidos. Aqui, a Inglaterra rapidamente vai apoiar a independência do Haiti, tá? Porém, com algumas ressalvas. Por quê? Se no contexto do mundo, século XIX, era um mundo que a maioria da mão de obra era escrava, vocês acham que esse exemplo da Revolução do Haiti ia ser bom para os exploradores ou ia ser ruim? A maioria da população americana, galera, a maioria da população americana, tá? No contexto, no números totais, a maioria da população americana era composta por escravos e mestiços, pessoas que eram oprimidas por conta da sua cor de pele, né, ou da sua origem. Aí, vê os camaradas
vira um jogo, sabe? Tipo, opa, nós somos 95, eles são 5. Por que a gente tá com medo desses caras? Vamos pra cima deles. Reverteram o processo. Se tornaram independentes, acabaram com a população branca, tá? Como eu disse para vocês, eu não aprovo, tá? Porque eu fui criticada no vídeo, né? Que a pessoa falou: ah, você não tá contando, tá? Eles realmente massacraram a população branca que vivia na ilha de São Domingos. Não deixou, sobrou pedra sobre pedra, tá? Mas aí é o que eu falo: toda ação tem a sua reação. Essas pessoas que acabaram matando as outras, elas foi fruto da opressão e da violência que elas sofreram. Não estou dizendo que é certo. É um fruto disso, tá? E aí se tornaram independentes. E aí depois vai vir várias outras forças, né, que são aliadas para tentar tirar esse poder dos negros. E aí, naquele momento que estava acontecendo a coisa, houve um abafamento da situação, da vitória, da hegemonia negra, da República Negra. Por quê? Eles não queriam dar ideia para doido. Vamos pensar no Brasil, que 85% da população brasileira à época era composta por negros, pardos, mestiços e mulatos, escravizados ou não. Vocês já pararam para pensar? Se nesse Brasilzão de meu Deus a galera escuta que foi possível, que os escravos e os ex-escravos se uniram e botaram para quebrar no Haiti? Perigoso, né? Já pararam para pensar se os negros, né, e todo mundo fizesse. Opa, nós temos poder, então vamos virar o jogo? Então, o que eles fizeram? Uma manipulação da informação, novamente. Começaram a colocar o terror do Atlântico. As notícias que saíam pela Europa, que circulavam pelo mundo, era sobre o terror que aqueles indivíduos. Olha só, mais um reforço para a marginalização do indivíduo de proveniência negra. Né? Começaram a colocar mais estigmas, mais estereótipos, mais arquétipos negativos sobre a figura do indivíduo negro, dizendo que eles eram tão selvagens que eles mataram pessoas inocentes. Mataram pessoas inocentes, concordo. Mas eles fizeram toda uma manipulação. E não deram. E assim, não vamos dar muito. Não vamos, assim, tipo, reconheceram. A Inglaterra reconheceu por conta da disputa contra a Espanha. Gente, se eu estiver errada, tá bom? Depois vocês me mandam me corrigir, porque é muita informação. Tá? Reconheceram a independência, porém não deram muito cartaz, não. Igual deram para os Estados Unidos, essas coisas. Não vamos dar cartaz, não, porque você já pensou se todos os escravinhos resolvem se mobilizar? A gente está perdido. Sacaram? Então, até pouco tempo, gente, até hoje, tá? Até os dias atuais, não se fala desse marco. Porque se a gente parar para analisar, eu já falei sobre isso, a Revolução do Haiti vai ocorrer concomitante com a Revolução Francesa. Mas quem que fala que é o marco da transformação da civilização, da sociedade ocidental? Fala da Revolução Francesa. Concordo, né? Vocês sabem que eu sou uma entusiasta, eu adoro a história. Eu adoro história, né, gente? Né? Eu adoro essas coisas. E os franceses têm uma cabeça arrojada, né? A gente não pode negar esse fato. Lógico, enfim. Porém, a revolução que realmente transformou a realidade de toda a população, foi a revolução da Ilha de São Domingos. Né? Transformou, acabou, não tem mais branco. Agora somos negros, livres, libertos e republicanos. Olha só, hein? Então, ela foi abafada, porque é um dos movimentos na qual os vencidos, os oprimidos, tomam o poder. Gente, nesse jogo da sociedade, de poder social, do mundo capitalista, ou do embate de classes, não rola a gente ficar ufanizando, assim, falando da perspectiva do vencedor, sempre, né? O vencedor nunca vai dar cartaz,
pro vencido. É igual a guerra do Vietnã. Quem ganhou a guerra do Vietnã? Ninguém sabe? Aí depois esse som vai ficar lá no vídeo, no áudio, mas é assim. Eu sou assim. Alguém sabe? A guerra do Vietnã envolveu os Estados Unidos e o Vietnã, tá? Mas outros países, mas grosso modo, vamos falar sobre isso. Meu, foi a primeira derrota dos Estados Unidos, ninguém sabe, porque eles não divulgam. Fala a guerra do Vietnã, ninguém fala o final da guerra. Vocês já viram falar nos filmes? Ninguém fala, nós tomamos um sacode dos vietnamitas. Ninguém fala. Eles falam da guerra, que levou tipo uns 20 anos, foi muita grana, muito dispêndio, tá? Então, por isso, quando nós falamos sobre o Haiti, as fontes são assim, esparsas, né? São espaçadas, desculpa, espaçadas, e não tem origem, não tem nada, né? Porque assim, a naquele momento não era interessante para quem escrevia história ou para quem dominava as mídias da época, né, os veículos de comunicação da época, fazer essa comunicação ou de publicidade positiva desse evento, porque ia motivar outros grupos a se rebelarem e, de repente, né, inverter a ordem, né? E influenciou, né? No Brasil, posteriormente, em 1805, nós vamos ter a Revolta dos Malês, que foi uma revolta liderada pelos escravos, as pessoas escravizadas de proveniência muçulmana, né? Que Malê, na língua iorubá, quer dizer muçulmano. Então, olha quanto reviravolta tem a história, tá bom? Puro preconceito! Olha só. Beleza? Por aí, tudo bem? Alguém tem alguma dúvida? Yes. Alguém tem alguma dúvida? Gente, e eu sou muito Não. feliz que a historiografia mudou, né? E essa historiografia muda com a escola dos análises, né? Que é o termo específico dos historiadores. E hoje em dia, com as leis, né, com as implementações das leis, a gente tem que falar da história dos povos africanos e dos seus afrodescendentes. Isso é muito bom, né? Falar sobre os indígenas, os povos originários. E aí nós começamos a construir narrativas muito mais ricas, né, na questão da diversidade e mais próxima da veracidade. Agora vamos começar aí para outro falar da Libertadores da América. Just a moment, please. Ai, meu Deus. Alguém quer falar alguma coisa? Tá todo mundo vivo? Vivinho. Sim. Nossa, gente, falar uma coisa para 20 aulas e uma é extenuante. Eu vou fazer bíblica quando eu estiver na escola, tá? Já vou avisando, que eu sou dessas. Vamos lá. Eu adoro isso aqui. Vamos lá. Ai, a minha juventude na minha cidade. Patrocínio do glorioso Centro de Mídias de Educação de São Paulo. Estado de São Paulo, rumo ao progresso. Vamos lá? Adoro essa escultura dos Niemeyer, né? Por isso que eu digo, minha juventude na cidade de São Paulo, né? Como eu fui feliz ter nascido. Não que eu não goste de morar em Suzano, mas como eu sou feliz de ter vivido a minha juventude, a minha adolescência, né? Minha infância e minha adolescência na cidade, porque eu aprendi muita coisa, né? E pela minha mãe me dar. Ó a Record aqui, gente! Ó a Record aqui, ó. Atrás, né? A Barra Funda. Essa mão de Oscar Niemeyer, o que representa? Alguém já viu? Alguém já foi lá no Memorial da América Latina? Não.
Gente, que saudade do tempo que a gente podia fazer excursão, né? Pra gente poder sair por aí. Gente, não precisa de excursão. Tá a fim de conhecer esse lugar, esse memorial da América Latina? Pede pro pai e pra mãe levar. Eu vivi, né? A minha adolescência foi vivida numa outra época, né? E na qual nós tínhamos. O mundo não era tão perigoso. Era perigoso, mas a gente tinha mais autonomia. Então, acho que com meus 13, 14, 15 anos, eu andava a cidade todinha, né? Tinha, já estudava longe, né? Já tinha bilhete de o passe do ônibus, o passe escolar, e aí era só cair para dentro do metrô e dos coletivos e conhecer as cidades. Depois da aula, tá, gente? Depois da aula. Eu sempre fiz isso depois da aula, que eu não pareço, mas eu sou a CDF, né? Eu sou a. Como que fala? A Dick? A Geek? É Geek ou Dick? Como é que fala o. Ah, é aquela pessoa que gosta de estudar pra caramba, sou eu. Na aula de inglês, a professora fala assim: quem fez a lição? Quem fez a lição de casa? Eu. Quem estudou? Eu. É assim. Tipo, eu sou. Ai, meu Deus, eu faço, mas é que a diferença é que eu fazia bagunça também. Mas eu sempre fiz tudo. Sempre fui muito curiosa. Então, o Memorial da América Latina fica lá na Barra Funda, na cidade de São Paulo, Zona Oeste, extremo na estação, próxima à estação Palmeiras Barra Funda, tá bom? Perto do. Um pouquinho antes. Um pouco antes do Palmeiras, né? Mais perto da estação do que do Palmeiras. E simboliza, já fala, o nome do espaço é Memorial da América Latina, então essa mão tem alguma referência à América Latina. Como eu disse para vocês, a arte ela tem uma tendência, ela quer dizer alguma coisa. Então, o Oscar Niemeyer, que é um dos grandes gênios da arquitetura no mundial, né? Ele projetou essa ideia, desculpa, projetou o espaço do Memorial da América Latina e colocou isso. Pense a mão de vocês. O que o vermelho significa no corpo humano? Sangue. Sangue. Então, se esse fosse sua mão, Juanito, Michael, se for mexer com o Michael, Michael, se fosse sua mão, e se a sua mão tivesse com esse vermelhão aí, o que demonstraria? O que quer dizer? O que aconteceu com a mão do Michael? Tá saindo sangue. Que você está com uma. Hemorragia. Não, caramba. Concordo. Calma, calma, Mike, calma. Você machucou a mão, que tá aberto, não é? Se a gente pode ver a ferida, o sangue dentro de uma ferida, ela tá aberta. É lógico, Mike. Você tá certo, Michael. Desculpa. Essa foi boa, Michael. Errado não tá. Não, errado não tá. Isso aí tá dentro do contexto. Vai tirar 7. Brincadeira. Não tá errado, né? Mas é que eu não fui específica na pergunta. Para aparecer o sangue, a gente tem que ter tido machucado, uma ferida, né? E às vezes os machucados e as feridas ocorrem por acidentes ou são causadas por alguém. Vamos ver o que significa? Oscar Niemeyer, essa mão significa as veias abertas da América Latina, né? O sangue derrubado pelos povos originários, né? Toda ferida que foi deixada aberta pelos exploradores, né? Todo o sangue derramado. Vamos ver? Ai, meu Deus. Depois eu vou falar, eu vou colocar lá para vocês, tá? Mas simboliza todo o sangue derramado, o sangue latino derramado aqui, né? Todos os processos de luta e revoltas pela independência da América. Olha, o Arthurzinho. Vamos lá? Eu vou colocar esse vídeo para vocês, tá? Então, os grupos da América Espanhola. Agora, falamos sobre o México. Por que eu falei do México e do Haiti separado e não falei junto? Gente, porque são a questão da geografia, tá? A localização geográfica. Vamos lá. Mestiços e indígenas, tá? Todo mundo sabe que é mestiço. Eu sou uma pessoa mestiça, né? Eu sou um blend de vários povos, né? Eu tenho sangue
indígena, negro, árabe, francês, português, africano, e por aí vai. Criolhos ou criorros, né? E os chapetores. Lembra que eu falei? Chapetores espanhóis que vivem na América. Lembra do Zorro? Quem já assistiu o Zorro? Vamos ver. O Zorro é o clássico, hein? Ninguém assistiu a Lenda do Zorro? Eu assistia com meu pai, professora. Dom Diego de la Vega, mais conhecido como Zorro, ele pertencia a que grupo? Olha aqui, ó. Crioulos. Ai, gente, eles aqui na América Latina falam J, né? Criollos. Eu falo espanhol da Espanha. Criollos. Criollos. Tá? Então, o Dom Diego de la Vega, que era o glorioso Zorro, ele era um crioulo, tá? Ele nasceu aqui, ele era branco, era da elite, filho de espanhóis, mas nasceu na América, então ele era crioulo, certo? Chapetones são os indivíduos espanhóis que vinham para a América para ser os funcionários do rei, os representantes do rei. Lá no Zorro vocês veem que tem vários caras de fardinha andando para lá, porque o Zorro era o contraventor, era o mano vida louca da pegada, né? Então os chapetones são os caras que o rei nomeados ou pelo rei ou pelas pessoas próximas do rei, que eram pessoas de confiança que eram encaminhados para a América para garantir a ordem, né? E tal. Nossa, caí da chamada, beleza, cuidado. E os mestiços e os indígenas é o populacho, né? Eu vou falar o populacho porque assim, até hoje, se vocês assistirem as novelas mexicanas, se vocês verem, é igual no Brasil, tá? Essa galera aqui, essa parcela da sociedade de etnia branca, eles compõem o menor número de indivíduos, mas são os indivíduos que compõem a maior parte da riqueza. São os indivíduos que estão em melhores condições sociais, tá? Infelizmente. E os mestiços são indígenas, né? Indígenas massivos, os mestiços entre negros e índios, os mestiços entre índios e brancos, os mestiços entre mestiço, e por aí vai. Tá? Mestiço, blend, mistura, tá? Conjunto. Ok? Quem pagava a conta aqui? Eu quero só perguntar, quem que paga a conta nessa pirâmide social aqui? Quem que paga a conta? Chapetones, valendo uma bala juju, uma bala juquia. Quem que paga a conta aqui? Quem é que sustenta? Pagava as contas da galera aí. Os chapetones, os crioulos ou os mestiços? E os indígenas? Gente, não me decepcionei ao vivo. Pelo amor de Deus. Só olhar quem era a estrutura. Quando eu falo quem pagava a Ô, conta, professora, da base dá para perceber que são os mestiços indígenas. ganhou uma bala Juquinha sabor coco, tá bom? Eles que pagavam a conta. Quando eu digo que paga a conta, quem sustenta? Quem é que mantém essa galera? Eram os mestiços e os indígenas. Era não, ainda é, né? Beleza, Michael. Ó, uma bala Juquinha. Cadê a mulherada desse grupo? Gente, Tá dormindo. olha aí, cadê a participação social? Só eu, você. Quando fizerem um busto, vão fazer só o meu busto? Olha o tamanho do meu nariz, gente. Pelo amor de Deus, vai ficar igual da senhora lá, né? Mas vocês vão ver. Em 2022 eu estarei com o nariz novo. E o melhor, funcionando bem, hein? O que eu quero é que o meu nariz funcione bem. Para eu parar de ficar doente. Então, os grupos sociais eram escravizados, indígenas e camponeses. É a galera da base da pirâmide, como o Michael falou, tá? Aí vamos ver. Olha só.
Esses são os partidos. Opa, esse aqui não tá falando. Ah, desculpa, gente. Tá falando da América Portuguesa, não li. Né? Quem compunha a base da sociedade brasileira eram os escravizados, indígenas e camponeses, os homens comuns, tá? No Brasil, à época da independência, existiam 3 partidos, tá? Existiam 3 grupos políticos específicos. O Partido Brasileiro, que era movido pela elite agrária, né, para os grandes latifundiários, que desejava, né? Quando o Dom João foi embora, lembra que estava aquele bafafá? Volta, Rolito, fica, Rolito, vai, Rolito, né? Vem, rei, Joãozinho, Joãozinho, né? A elite portuguesa, ela começou a pressionar a corte, quando a corte volta, para rebaixar o Brasil para o status de colônia, tá? Então, o Partido Brasileiro tocado pela elite agrária brasileira, latifundiária do Brasil naquela época, eles estavam defendendo que eles não queriam nem a independência. Olha que pessoal humilde. Firmezinhos, cara. Eles não estavam defendendo a independência, eles defendiam o quê? A manutenção do sistema, do status, tipo... Ai, lembrei dos status do Instagram, aquele pessoal que quebra o pau. Mas lá no status tá relacionamento sério. Tipo, as pessoas se odeiam, são infiéis, né? Vai lá e o status social. Tem que manter o status de relacionamento sério, né? Eu ser independente, tá infeliz. Vai estar tá lá, não é, gente? Tem a galera que defende status. Eu lembrei do Instagram, do Instagram, do Twitter e do Facebook. Por quê? É uma venda, né? Olha aí a manipulação da imagem. As pessoas vendem a imagem que quer, vendem uma falsa felicidade, né? Uma falsa, sei lá, não sei. Ninguém é feliz o tempo todo, né, gente? Nem casal se ama o tempo todo, ninguém se ama o tempo todo, ninguém é rico o tempo todo, ninguém tá na balada o tempo todo, né, gente? Só eu que vivo viajando, que sou uma pessoa rica, né? Tô em Maceió, ora eu tô no Caribe, ora eu tô nas montanhas, né? É tudo fake. Mas enfim, viver de status, né? Ah, olha de onde vem. Então as elites agrárias brasileiras elas queriam a manutenção desse status. Mas tá bom, pra mim tá ok, não preciso ser mais que isso. Aí, o Partido Português, ora pois, quem era que defendia esse partido? Dos nossos patrícios, né? Dos nossos exploradores, os portugueses, né? Os portugueses, então que formavam uma elite mercantil. Qual é a diferença da elite agrária para a mercantil? A elite mercantil tinha como atividade produtora de riquezas, né, pela a qual eles obtinham os lucros, etc., as atividades mercantis. E para eles, esse status do Brasil não era legal, porque quando o Brasil se torna Reino Unido, ele vai ter os mesmos direitos que a metrópole, que Portugal. E aí, eles que vivem na exploração comercial não iam poder usufruir disso, tá? E os liberais radicais, né, eram as elites urbanas, né, e parte da corte. Então, era uma galera iluminista que, pá, pensamento iluminista bateu neles, bateu, deu match. Paixão à primeira vista. E aí, essa galera vai começar a vislumbrar aí, pensar lá no Tiradentes, pensar em todas as revoltas que aconteceram, que precisavam, né, dessa emancipação do nosso país, dessa liberdade para que o povo brasileiro fosse soberano, tá? E aí eles lutavam pela emancipação. Juan, cuidado aí, hein, Juan, cuidado aí com essa câmera. O Brasil tá te vendo, hein? Opa! A independência da América, né? Quando a gente fala da América, gente, eu acho tão estranho falar de independência da América, porque nós estamos na América, né? Ah, desculpa, Juan Nicolas, é que apareceu Juan no nome. O contexto, né, da independência da América, olha só
Olha só, gente, eu adivinhei, hein? Será que eu adivinhei? Olha, que chute, hein? Esse deu gol. Pensamento iluminista. Quais foram os contextos, os fatores que motivaram, né, que impulsionaram esse processo aí? A independência dos Estados Unidos no final do século XVIII, o pensamento iluminista, que surge aí no final do século XVI, desculpa, no final do século XVII, e vai, né, rondar o mundo até hoje. E a ação do nosso personagem favorito, Napoleão Bonaparte. Uma salva de palmas a ele. Uhul! Napo. O cara mudou muito. Ó, sabe aquilo? Mirei no que eu queria e acertei no que eu queria. Exatamente isso. E esse contexto, tudo isso, todos esses fatores vão ser, né, os precursores, os motivadores para a independência da América Espanhola e da América Portuguesa. Tá bem? Lembra? Ações, como nós vivemos num mundo globalizado, a ação de né, como nós vivemos numa rede meu Deus, de relações, nossas ações impactam na vida das outras pessoas. A gente acha que não, mas assim, Napoleão nunca pensou no plano dele inicial que ele iria mudar o mundo, né? Como ele mudou. Por isso que ele é um dos grandes personagens da história contemporânea. Não estou dizendo se ele é bom ou mal, se ele foi certo ou errado, tá? Quem os críticos sempre tem galera para criticar. E quem me conhece sabe que eu sou a mulher do diálogo, né? Da restauração das relações. Eu sou do debate. Eu adoro debater, pelo simples prazer do debate. Não vai chegar a lugar nenhum, mas eu gosto. América Espanhola. Vamos falar da América Espanhola. Elite crioula enfrenta a Espanha. Começa o pau. Treta. Ai, Nicolas, obrigada. Treta. Aí, beleza. Vai ter o enfrentamento da elite crioula. Como assim? O Zorro, ó, comandante, quem era o comandante? Zorro. Eu tô falando assim, eu falo brincando, mas são exemplos que nós podemos utilizar para facilitar nossa compreensão. Porque às vezes a gente assiste obras e a gente não consegue fazer as conexões, tá? Então, quando vocês olharem para o Zorro agora, vocês vão enxergar, eu tenho certeza que quando vocês assistirem o Zorro, vocês vão enxergar esses três grupos. A elite crioula, os chapetones e o povão, tá? Então, eles vão começar em 1808 lutas contra o domínio espanhol, que é nesse momento que o rei está preso lá na Espanha, né? Foi capturado pelas tropas napoleônicas. E aí vai ser iniciado o processo de guerras da independência, porque a galera fez o quê? Toda essa confusão, cadê o rei? Eu tenho rei, não tenho rei, Napoleão, sobe Napoleão, desce Napoleão, isso aqui. Enfraqueceu o poder, esse controle, essa unidade dos vice-reinados. E aí foi o momento que a elite seguiu para a luta, tá bom? Guerra da Independência, que teve participação, claro, né, obviamente, dos negros, indígenas e camponeses. Mas o que me chateia nisso é que o povão, ele só vira massa de manobra, né? Ele só serve para fazer manobra, para engordar o caldo, porque depois, quando a elite chega no poder, ela esquece do povão, né? Enfim. Isso é um assunto, uma outra aula, quando vou falar sobre questão étnico-racial. América Portuguesa, quais foram os fatores que desencadearam a vinda da família real no Brasil? Porque você sabe que brasileiro é assim, né? A gente pode não ter, mas o status a gente tem, não é não? Que, meu bem, vamos perder status de jeito nenhum. A família real veio para o Brasil. Eu não tenho, mas eu tenho um primo que conhece alguém que tem um primo. Não tem uma gente que é assim? Ai, eu tô brincando. Se vocês tiverem o Extreme, a plataforma de streaming ou Lock, tem um filme chamado Carlota Joaquim, a Princesa do Brasil. Assistam,
falam sobre isso. É muito interessante, né? Eu acho que você já tem idade para assistir. Veja a faixa etária. A abertura dos portos, arranjo entre as elites e família real. Aí a galera começou a fazer os seus negócios. E a negociação da independência. Porque, gente, vamos lá. Quem é o herói da independência do Brasil? Ninguém sabe quem é o herói da independência do Brasil? Não? Oh, meu Deus. Todo mundo tá reprovado aqui. Puxa vida. O galã da meia-noite, o homem que arrebatou todo. Não, não vai consultar, não, meu. Isso aí você tem que saber desde o meu. Você é brasileiro, se não souber isso. Meu Deus do céu, eu rasgo meu diploma. Caraca, fiquei chateada. Não, vou rasgar meu diploma, não. Poxa vida, hein? Agora vamos entrar. A partir de hoje, vocês vão conhecer o galã, a sensação, o homem que arrebatou corações das moçoilas brasileiras. De escravas a atrizes francesas. Ele chocava com seus cabelos negros, sua pele caucasiana e seus olhos negros penetrantes. Nada mais, nada menos que Dom Pedro I, pelo amor de Deus, o príncipe, o herdeiro do trono da filho de Dom Pedro, filho de Dom João VI, da gloriosa Carlota Joaquina, é o galã da América, o homem que as mocinhas caíam aos seus pés quando via. O homem que teve mais filho no Brasil. Pelo amor de Deus. Tá? Depois vão contar, Eu não posso contar essas fofocas aqui no YouTube. Eu posso falar da vida particular do nosso herói da independência. Se fosse na escola, eu ia contar histórias para vocês. Fofocas, babadas e confusões. Eu sei que vocês gostam de uma fofoca, não gostam? Todo mundo aqui gosta de fofoca. Falar da vida dos outros, meu Deus do céu. Caras da história. Eu sou a caras da história. Né? Tititi da história. Babados, confusões, gritaria comigo. Tudo que dos bastidores saiba comigo. Sou a Fabíola Hypert da história. Ai, que louca. América Espanhola. Depois, como ficou a sociedade na América Espanhola após o processo de independência? As desigualdades sociais se mantiveram, tá? Foi adotado um sistema, vai ter início um sistema chamado caudilismo, tá? Depois na próxima aula eu vou falar sobre isso para vocês. Deixa eu até os caudilhos. Deixa eu anotar aqui para não esquecer. Caudilismo. Ai, não vai rolar. Caudilismo. Fragmentação política, né? Então, houve uma separação, então os vice-reinos eles não tiveram uma unidade, né? Então cada vice-reino se transformou em vários países. E a ideia do pan-americanismo fracassou. Então a ideia do pan-americanismo era fazer uma América só, fazer um país só, criar uma unidade só, né? Criar uma América para os americanos. Depois a gente vai falar sobre isso também, tá? Mais pra frente a gente vai retomar essa ideia do pan-americanismo e vai dar graças a Deus que isso não deu certo, pelo amor de Deus, cada qual, né, viva as diferenças, viva as desigualdades, a diversidade, desigualdade não, viva a diversidade, né, bom barato, a pessoa, fui ali onde? Fui ali, no Uruguai, no Uruguai, né, agora quando você é um outro país, você fala, fui no Uruguai, né, já pensou? Tudo quintalzão? Pelo amor de Deus. A ideia do pan-americanismo, só fazendo um spoiler, nós latino-americanos, continuaríamos colonos de alguém na América. Né? Eu não vou nem perguntar, porque vocês não vão falar. Na América Portuguesa, nós temos a figura do galã da meia-noite, o galã das multidões, Dom Pedro I. Tá? O perigote das mulheres, quase o Zé Bonitinho. Mas ele era bonito para a época dele, tá? Esses morenos caucasianos, assim. A gente fala moreno, o termo moreno, gente, significa cabelo castanho,
não tem a ver com a pele, tá? A pessoa fala, ela é moreninha. Não, ou ela é branca, ou ela é preta, ou ela é parda, ou ela é índia, ou ela é vermelha, ou ela é amarela. Agora, moreno, esse termo é para a cor do cabelo, tá? Dom Pedro I. Aí, voltando aqui. Opa, lembra que o acordo da independência do Brasil, a negociação, por quê? Dom Pedro I era filho de quem? Primeiro, Dom Pedro I é português. Era português, né? Que ele já não tá mais entre nós. Não sei, vai que ele aparece aqui. Pessoal, lembra lá no corredor de baixo, né? Que as portas batiam, vai que ele aparece, né? Saber se era o galã das multidões. Então, o que acontece, gente? O Dom Pedro, ele fez um acordo com o Paps. Meu, quem é que vai, na moral aqui, quem é aqui que vai entrar numa briga com o pai? Sendo que eu posso. Olha a cabeça do cara. Depois o malandro é o gato. O que ele pensou? Meu pai vai morrer. Eu sou o próximo herdeiro. Então eu não vou arrumar confusão com meu pai, não. Eu vou agradar a galera aqui no Brasil. Vou criar um império. Ó, você, imperador. Vou botar a coroa. Se torna imperador. E aí, ele fala assim: vou manter as relações com meu pai. Só que eu sou português e a nacionalidade, meu sangue lusitano que pulsa nas minhas veias. Então eu não posso dar um prejuízo para minha pátria. Então o que ele vai fazer? Eles vão realizar um acordo, tá? Para que não ficar. Teve uma batalhazinha aqui, um cartinha de papo ali, uma coisinha, tal, mas foi um acordo, tá? Foi tudo nas cartinhas, tá certo? Mas o que aconteceu? O Brasil pagou uma indenização para Portugal. Olha só, de mimo, né? Lógico. E aí o Dom Pedrito, gente, meu pai foi embora, minha mãe foi embora, agora partiu casa livre, a casa é minha, né? Vamos chamar todo mundo, chamar ela que elas vêm? Sabe Deus, né? Que fluxo foi esse doido que Dom Pedro fez naquela casa. Mas enfim, é tudo nosso, tá tudo dominado. Então, ele pensou: eu não vou virar presidente coisa nenhuma, eu vou me tornar imperador e acabou com isso daí. Se Napoleão Bonaparte pôde se autocoroar, por que eu não posso também? Não é? Por que eu não posso? Então, no dia 12 de outubro de 1822, 22 ou 21? Ai, meu Deus do céu, 1822. Dom Pedro, Dom Pedro é coroado o imperador do Brasil. Alguém. O que acontece no dia 12 de outubro? Depois vocês pensam aí, tá bom? As datas também, elas são simbólicas e elas têm toda uma finalidade. Tá? Então, Dom Pedro vai fazer isso. Vai instituir e manter o processo de monarquia, a mão de obra continua escrava e houve uma manutenção do território. Então, ele não teve a fragmentação. Tá? O Brasil continuou, por isso que nós somos o que somos hoje, porque não houve uma fragmentação. Juro para vocês que houve vários processos separatistas, mas não rolou, tá certo? Amados, existia semelhança durante o processo colonial, durante o sistema. Existem semelhanças no processo do sistema colonial português e existem com o sistema colonial espanhol? Sim ou não? Existem semelhanças? Eu só estou perguntando se existem. Não preciso falar quais. Eu só estou perguntando se existem. Sim ou não? Sim. Nesse processo, tá? Eles tinham o pacto colonial de obra escrava e a questão da administração ser as administrações locais coloniais eram
mantidas por indivíduos que eram enviados pela corte, né, os indivíduos de confiança dos reis, tá certo? E o processo de independência também tem muita similaridade, tá? Ambos os processos começaram a ser potencializados a partir do processo do bloqueio continental, então são decorrências disso, são consequências desses atos, as ideias iluministas, tá? E a valorização do homem branco como herói. Tá? Então, quando nós falamos do imaginário dos processos da independência, nós vamos ter o quê? Bater de cara com essa construção, né? E de colocar os homens, tá? As figuras masculinas dos gêneros masculinos como heróis. Os caras, por isso que eu falei, o herói do Brasil, aí, da independência do Brasil, é Dom Pedro I, mas não foi, cara, não foi ele que escreveu o negócio. Ele não estava nem em casa 7 de setembro, ele não estava nem no palácio, ele estava dando rolê aqui no Ipiranga, zona sul de São Paulo. Beijo, meu Ipiranga lindo, que eu sonhava quando eu era criança, eu queria morar no Ipiranga, no bairro do Ipiranga. Nossa, ali perto da Avenida Nazaré. Nossa, linda a Avenida Nazaré. Com aqueles... Ai, apaixonada, porque aí já pensou eu abrir a janela assim, pá, e dar de cara com o Parque da Independência, com o parque ali ver o monumento da Independência, enfim, né, a Casa do Grito, e eu poder ir no museu a hora que eu quisesse, levar meus filhos, meus cachorros, meus vizinhos, meus alunos, a hora que eu quisesse. Era esse meu sonho, morar no Ipiranga, no casebre, naquele sobradinho que tem ali no Ipiranga. Ai, gente, como é, né? A gente é tão bobinho. E, e foi a construção, né? Houve uma construção e uma manipulação das informações. Então, toda uma tendência, porque a história, a escrita, a historiografia positivista, ela valoriza os grandes nomes, os grandes heróis, os vencedores. E, obviamente, né, se a gente pensar na história, todo o processo que nós estudamos até hoje, quem tinha acesso à educação, ao letramento, era uma elite branca e uma elite composta majoritariamente por homens. Então, eles não vão contar a história do outro. Né? Eles não vão contar ele não vai narrar a história na perspectiva do outro. Ontem mesmo eu estava vendo eu sempre tem um linguista, eu sempre falo dele, o Todorov, que ele conta a história do outro, a história dos vencidos. Né? A conquista da América na perspectiva dos vencidos. Quem são os vencidos? Os povos originários. Então, porque a história sempre foi contada na perspectiva de quem venceu, do espanhol que chegou aqui e tal. Graças a Deus, essas narrativas têm sido. Agora nós estamos ouvindo os outros, estamos dando espaço para que as falas dos vencidos, ou chamados oprimidos, ou as minorias, que não são minorias, que elas possam falar. Mas é sempre legal que a gente escute as duas versões. A Chimamanda Ngozi, que é uma escritora nigeriana, ela tem um vídeo no YouTube chamado O Perigo de uma História Única, que é esqueci o nome do... É um TED, ela fez esqueci como é o episódio da organização lá, uma palestra que ela deu, e ela fala sobre o perigo de uma história única. Depois eu vou colocar lá para vocês assistirem. E é isso, porque tem a história, a minha versão, a sua versão e a versão verdadeira, o que realmente aconteceu. Eu falo isso porque é engraçado, né? Eu conversava com um amigo da minha puberdade aí, quando eu tinha meus 11 anos, a gente se conhece, né? Desde os meus 11 anos e desde os 13 deles. E aí a gente começa a conversar, e é interessante porque a gente narra os mesmos fatos e cada um tem uma história. Aí eu falei, uai, não foi bem assim que aconteceu. E se eu for falar a minha versão para ele, ele vai falar, não, 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 não foi essa. E aí eu comecei a refletir sobre esse assunto, que eu falei, olha só, é fato, a história, os acontecimentos têm três versões. A de um lado, a do outro e a verdadeira. Né? Porque cada qual vai puxar a história para o seu lado. Cada um projetou algo que talvez não tenha sido real. E agora eu já fiquei até confusa, porque eu nem sei se foi real mesmo que eu imaginava. Mas enfim, cada um narra as atitudes. É interessante as atitudes dos personagens envolvidos na ação, do fato, de uma forma diferente. Vocês podem fazer esse exercício com vocês mesmos, que vocês vão ver que é real.
Então é sempre interessante que nós ouçamos as duas partes, né, para saber realmente o que aconteceu. E a partir, voltando para o campo da historiografia, nós só vamos comprovar se isso foi real ou não à medida que nós encontramos os vestígios, os relatos, e a partir daí a gente vai recriar tentar ir ao mais próximo da realidade. Porém, a gente tem que entender, tem que pensar que esses historiadores positivistas, eles narravam só uma história, a dos vencidos. E, por exemplo, quando eles narram o massacre indígena, vai falar que os índios eram canibais, então por isso que eles tinham que matar. Ou que eles eram hereges, ou eles eram pagãos, ou eles eram personificações do demônio. Existem relatos sobre o processo de neocolonização da África que deixa muito forte que é o processo depois historiográfico desse que nós estamos estudando agora, que a narrativa diz assim que o homem branco ele tem uma missão civilizatória, porque os povos civilizados são meio crianças e meio demônios. Ou seja, criança não responde pelas suas ações, e os demônios? Então, se tem o demônio, nós temos que tirar esse demônio daí. E se reagir, a gente mata. Entendeu? Então, dentro dessa historiografia positivista, né, a historiografia positivista, ela fomenta essa ideia da criação dos heróis, dos grandes fatos, das grandes narrativas, das datas. Nós temos que fazer o desfile de 7 de setembro para lembrar a nação brasileira do herói. Ué, mas não teve guerra. Essa é história para a República. Essa história para a República. Deixa isso para lá, zíper, tá bom? Então, por isso que dentro desse contexto historiográfico de representação desse passado, houve essa valorização do homem branco, da figura masculina, do pai, do patriarcado, né? E colocou as mulheres para baixo do tapete, os negros para baixo de cachorro, os indígenas mestiços, então, coitadinho deles, que, né? Poverenos com esta vida maledita, né? Ninguém nem olha para os indígenas, certo? Porque eles, como são em menor número, eles não têm força. Então é isso, tá, gente? Essas são as similaridades. País, Estados Unidos, adotou a república, escravidão manteve, houve guerra contra a metrópole? Yes! Brasil, monarquia, manteve escravidão? Sim! Houve guerra? Não! Países latino-americanos? República. Manteve escravidão? De forma geral, aboliu. Ó, tiro meu chapéu pros caras, mas. Ai, gente. Quem puder, quem tiver a plataforma de streaming na Netflix, assistam Escrava Blanca. Assistam. Meu, fala disso aí, cara. Nossa, eu fiquei. Eu vou me debruçar sobre essa série aí. Escrava Blanca. Fala sobre a relação desse lance dos escravos. Aparece aqui no Brasil, tá? As papagaiadas aqui. Beleza? É isso aí, minha gente. Né? Então, o Brasil foi o único país que manteve, excetuando, né? A gente sabe que na história a independência do México ocorre depois, tardiamente, tá? O Brasil se torna independente primeiro, 1822, que é um dos últimos. Aí depois vem o México em 1829. O Haiti, 1804, 1805, né? 1805. Começa as guerrilhas no mesmo processo ali que a França está fragilizada bem no auge ali, no período mais pontual da Revolução Francesa, porque, tipo, estratégia, cara, tem que ser estrategista. Parei. Então a ideia é ser estrategista. Eu saí, gente, da minha própria aula. Tá certo? Então é isso, tá?
Como eu disse para vocês, a gente sempre tem que observar, graças a Deus, graças à história dos análises, graças às reformas, graças aos novos historiadores, às grandes, né, as trocas de informação, nós podemos ter várias versões da história. A minha versão, a que eu narro aqui, para mim é aquela que eu acredito, né? E eu tento transmitir para vocês, né? Mostrando os dois lados, mas eu sigo a historiografia da história dos análises, que vai contar a história de uma outra perspectiva, né? Dos vencedores. Eu acredito que vários outros professores de história também se coloquem dessa forma, né? Façam narrativas dentro do contexto da história dos análises. Ok? Eu já tô velha, né, gente? Já tem outras historiografias aí, eu sou do século XX. Então é isso, tá, meus amores? Eu espero que vocês tenham gostado da aula. Obrigada pela participação, pela paciência de vocês. Michael, valeu, valeu. Não esquece depois de retirar seu brinde lá no final da sala, tá? No finalzinho, pega lá. Todos os ganhadores de brindes, quando saírem, não esqueçam de pegar seus brindes, hein? Esses brindes manhosos, né? A tampa de garrafa, uma mariola, uma bala juquia, tá bom? Espero vocês na próxima aula. Se alguém puder me lembrar do caudilismo, me manda que eu vou mandar um link sobre o caudilismo, tá? Ou se alguém quiser ser autônomo aí, vamos fazer o compartilhamento, né? Porque eu gosto muito dos oitavos anos, desse grupo que eu tenho aqui, que tem um lá no WhatsApp, que é uma galera que faz acontecer, né? Uma galera que é solidária ali, bem de humanas mesmo, bem de grupo de história mesmo, todo mundo compartilhando conhecimento, compartilhando as informações. Então, se alguém se encorajar a procurar informações sobre o caudilismo e quiser compartilhar no grupo, vai ganhar 3 balas Juquinha, tá bom? E vai ganhar a minha estima, que eu vou ficar muito feliz, e vai ganhar vários elogios. Muito obrigada a todos por assistirem mais esse vídeo. Quem assiste, que não é meu aluno, agradeço imensamente. Até o próximo vídeo. Obrigada.